E qual será o objetivo desse vídeo? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho mais sobre as camadas das mandalas que estão relacionadas às suas emoções. Depois eu vou falar um pouquinho também das cores Yin e Yang, segundo a TCM, os 3 tipos de afrontamento que vão surgir na sua mandala assim de montão. E tá tudo tranquilo, tá tudo bem. E por último, você vai escolher uma cor predominante em cada camada para você fazer a leitura das suas emoções. Olá, tudo bem? Eu sou a Lúcia Helena, sou uma psicoterapeuta e criadora do método TCM. Esse método maravilhoso que vai fazer você sair dessa zona de conflito, sabe? Essa questão interna de tristeza, de melancolia, de medo, de angústia. A TCM vai te proporcionar esse alívio, essa regeneração. Com o tempo você vai pegar super prática e você vai olhar sua mandala e vai falar, nossa, já sei o que está acontecendo, e vai começar a analisar, vai começar, sabe, a se modificar. Você vai ver que muita coisa vai começar a andar, tanto dentro de você quanto fora. São novas escolhas, novas oportunidades que você vai encarar. É tudo fantástico. Então, nada melhor do que o autoconhecimento. A TCM surgiu de uma conexão espiritual maravilhosa, incrível. E essa conexão me permitiu passar todas essas informações que a TCM oferece, todo esse caminho de libertação. Então, a espiritualidade ela tem assim 90% de contribuição para o surgimento dessa terapia incrível que é a TCM. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para você não pular esse vídeo e assistir os anteriores, inclusive ler o e-book, porque lá tem a explicação da psicologia das cores, porque só assim você vai entender as explicações que hoje eu quero te passar, tá certo? Então vamos lá, primeira camada, a camada raiz, ela geralmente está em volta do círculo, tá no centro da mandala, ok? Então ela vem representando a sua emoção inicial, que nasce no momento da sua pintura, tá bom? Então se a raiz estiver com uma cor Yin, a emoção, ela está buscando acolhimento, interiorização, equilíbrio. Se ela estiver já com uma cor Yang, então há uma ativação emocional, tá? Uma pressão interna, um conflito, uma negação. Então a raiz, ela sempre revela o que você realmente está sentindo naquele momento. A segunda camada a gente chama de camada resposta, tá? Por quê? Porque ela mostra como a sua emoção, ela reage internamente, ok? Que é a resposta da primeira. Então as cores Yin indicam tentativa de organizar, de acalmar, de compreender. E as cores Yang, elas mostram ativação, tensão, ansiedade, impulsividade. E aqui nós vemos o primeiro movimento emocional após a emoção raiz. Olha que legal. A terceira camada a gente chama de desenvolvimento. Por quê? Porque ela vai mostrar o desdobramento emocional. Então, como essa emoção ela está influenciando a sua mente, corpo e também até o seu comportamento. O fundo da mandala, aí todo mundo se confunde, né? Lúcia, eu preciso pintar ou não preciso? Calma, o fundo da mandala é importante, mas você precisa respeitar também a sua intuição, lembra? Tudo é intuição, ok? Então, vamos com calma. É importante? É. Mas se você não tiver vontade de pintar, deixa em branco, porque até o branco ele também fala, e isso eu explico lá na Psicologia das Cores, tanto no e-book quanto no vídeo. Agora preste atenção. Na verdade, as cores elas vão revelar a vibração emocional, tá? A sua vibração emocional e não o seu comportamento. Lembra que eu falei que eu ia falar sobre os 3 tipos de enfrentamento? Eles são super importantes, tá? Por quê? Porque eles vão aparecer na sua mandala, principalmente, praticamente em todas as camadas, eu tenho certeza disso. Então é super importante você prestar atenção. O primeiro enfrentamento, resignação. É a emoção que você engoliu e que você nunca digeriu. Então a resignação ela acontece quando a pessoa ela sente algo muito forte, sabe? Tipo uma tristeza, uma raiva, um medo. Mas ao invés de expressar, ela engole. Então ela se cala, ela aceita, ela se adapta, ela se diminui. Não porque ela quer, é isso que você tem que entender, mas porque a pessoa aprendeu que sentir não era permitido. Quer ver exemplos de resignação? A pessoa sente, por exemplo, tristeza, rejeição, raiva que nunca expressou, uma mágoa, uma vontade muito grande de se defender. Mas ao invés de falar, de se expressar, ela pensa assim, ó, não vai valer a pena. Se eu falar, vai piorar. Então, eu não quero conflito. Eu aguento. É melhor ficar quieta. Eu não quero incomodar ninguém. Então, esse é o comportamento, tá? Então, esse comportamento representa o quê? Engolir,
o choro, ceder demais, aceitar o que machuca, né? Tolerar injustiça, deixar tudo passar, ela não reage, ela só absorve. É o emocional, né? Virando uma panela de pressão interna. Então, emocionalmente, funciona assim. Você sente uma dor, né? Mas você não aceita aquela dor. Então, você se cala. Você não encara aquela dor, você se cala, né? Você sente uma raiva, por exemplo. Você não consegue expressar essa raiva. Então, você implode, explodir por dentro, tá? Você sente uma tristeza. Você não enfrenta essa tristeza. E aí você fica remoendo, você adoece. São as doenças somáticas, tá? Psicossomáticas. Então, resignação é violência emocional contra si mesmo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar sobre a resignação. É quando você se abandona para não decepcionar ninguém. Agora, a evitação. A evitação é a arte de fugir de si mesmo. A evitação é quando a pessoa sabe que existe uma dor, mas ela não quer olhar para ela. Então, ela desvia. Ela desvia, né? Ela distorce, ela se ocupa, ela disfarça, ela finge que está tudo bem, né? Não porque é fraca, porque as pessoas pensam assim, eu sou fraca. Não, não é por isso, tá? Mas porque a pessoa aprendeu que sentir dói demais. Um exemplo, por exemplo, profundo, né, de evitação. A pessoa sente, por exemplo, angústia, medo, vazio, tristeza sem nome, né? Pode ser até uma melancolia, tá? Mas ao invés de olhar para essa emoção, ela faz o quê? Ela se ocupa o dia inteiro. Ela entra no celular, ela fica navegando ali, ela limpa a casa compulsivamente, ela dorme para não pensar naquela situação, ela foge de conversas sérias, ela ri para disfarçar, né? Ela muda de assunto o tempo todo. É como se ela dissesse internamente: se eu não olhar, não existe, mas existe aqui dentro, ó, tá? Então, está sendo o quê? Evitado essa emoção. Essa emoção está sendo evitada. Então, emocionalmente, funciona assim, ó. Por exemplo, você sente uma dor, né? Você desvia. Você sente medo, você vai se distrair. Você sente tristeza, você cria uma fuga ali, tá? Você sente peso, então você se anestesia. Então, evitar é não querer ver a própria verdade. E existe uma frase também que eu gosto muito, né? Evitação é quando você corre de algo que já está dentro de você. Hipercompensação. Bem, esse é o exagero para não sentir a dor. Então, é quando a pessoa ela sente uma dor emocional, mas ao invés de acolher essa dor, ela tenta provar o contrário com uma força exagerada. Então, é o emocional gritando, é o emocional pedindo socorro. Então, o que ela está querendo dizer? Eu preciso parecer forte para ninguém ver que eu estou quebrada por dentro, tá? Então, vamos lá, vamos para os exemplos. Eu adoro meus exemplos. A pessoa, por exemplo, sente insegurança, tá? Medo de falhar, medo de decepcionar, ela possui baixa autoestima. Então, ao invés dela reencontrar, né, dela reconhecer, melhor dizendo, ela faz o seguinte, ela faz o oposto. Então, ela trabalha demais, ela assume tudo, ela quer resolver tudo, ela tenta ser perfeita, ela se esforça até a exaustão, ela quer controlar tudo ao redor dela, cuidar dos outros para evitar olhar para si mesmo. Então, ela não quer sentir essa dor, né? Então, o que ela faz? Ela exagera no desempenho. Então, emocionalmente, funciona assim. Se ela sente medo, ela reage com controle, porque ela não quer perder o controle, porque ela tem medo, né, de que algo saia do controle dela. Então, ela reage com controle absoluto. Ela sente insegurança, ela reage com perfeccionismo, tá? Então, ela sente, por exemplo, vazio, ela reage com produtividade excessiva, tá? Ela sente rejeição, ela reage agradando demais. Isso acontece muito em relacionamentos. A pessoa tem medo de perder e acaba perdendo porque exagerou, né? Então, hipercompensação é fuga disfarçada da força, tá? Existe uma frase também que eu gosto muito da hipercompensação, eu adoro minhas frases. É quando você tenta provar que não sente aquilo que mais te machuca. É a verdade. Bem, são emoções bem fortes, né? Que vão aparecer aí direto nas mandalas, em todas as camadas, vocês vão perceber isso. Mas o importante é vocês entenderem que essas reações,
esses enfrentamentos, que são reações emocionais das nossas emoções, na verdade, elas nasceram lá atrás, na nossa infância. Porque a nossa construção foi feita justamente para as pessoas que a gente mais confiava, que a gente mais amava. Foram criadas pelas pessoas afetivas, que nós tínhamos afeto, né? Então, a criança, ela absorve tudo. E, às vezes, é muita areia para pouco caminhão, né? Porque a criança, ela não está preparada emocionalmente para tanta informação. Então, ela vai absorvendo. Só que ela não analisa, ela não critica, ela apenas aceita, né? Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo todas as situações. E algumas delas são bem dolorosas, né? Algumas delas se enraizam e ficam dentro da nossa caixinha aqui, do nosso inconsciente. Só que ele é esperto, ele está sempre presente em todos os momentos da nossa vida. E existem alguns gatilhos, né, que faz justamente a gente ter essas reações. Então é preciso reconhecê-las, abraçá-las, conversar com elas. Não deixe passar em frente, tá certo? Vamos continuar. Bem, chegando ao fim do nosso vídeo, vamos unir então as camadas e o afrontamento, tá? Vamos ver como é que funciona. As camadas e as cores, elas mostram o que você sente, tá? O estilo de enfrentamento mostra como você lida com essa emoção, tá certo? Então, a leitura correta é assim: identificar a emoção na raiz, observar a resposta na segunda camada, ver o desdobramento na terceira e finalizar pelo fundo, ok? Então, depois, analisar, então, o comportamento, se houve resignação, evitação ou hipercompensação. Detalhe, anotando tudo conforme eu explico no vídeo anterior. Então, é assim a TCM revela o emocional e traduz os seus padrões internos, tá certo? Olha, nós temos o Instagram, que eu estou sempre postando vídeos lá, explicando sobre mandalas, sobre a TCM, tá? E também temos o YouTube, com músicas, alguns vídeos bem legais sobre a parte psicológica, a parte do psiquismo, é bem legal. A mandala mostra o que você sente, a TCM mostra como você lida. Então, quando você entende isso, você entendeu a si mesma. Porque mandala, ela é muito mais do que desenho, do que cores, do que um objeto de decoração. Ela é uma, sabe, uma busca, ela é um encontro, ela é um portal, ela é um caminho para você se libertar de todas essas opressões, dessas preocupações, dos medos, da ansiedade. É um caminho de autoconhecimento. É só aplicar as técnicas e os métodos da terapia da TCM. Qualquer dúvida, me chama no grupo, tá certo? Se você ainda não entrou, entra. Você pode perguntar, eu te respondo. E por lá também a gente tem desafio, a gente tem bate-papo, tá certo? Um beijo no coração e até daqui a pouco. Tchau, tchau.